Primeira pergunta é referente à codificação do espiritismo e da Umbanda, né? Então a pergunta é se Kardec e toda a codificação que veio depois da Umbanda, no começo do século passado, teve alguma influência do SGS na criação. Então vamos lá. Primeiro, eu vou dar uma resposta curta e depois eu vou tentar desenvolver um pouco mais. Então a resposta curta seria não, tá? Não teve nenhuma interferência do SGS na sua configuração, na sua codificação, nenhuma das duas doutrinas, tá? Nem o Espiritismo, nem a Umbanda. Mas aí a gente precisa rever alguns conceitos. Primeiro conceito, o que é o SGS, não é verdade? E segundo, quais os tipos de interferência que seriam possíveis de ter na época em que essas duas codificações foram trazidas aqui para a Terra, né? Primeiro, o SGS, como governo secreto, como entidade que a gente conhece agora, governando a Terra, com essa estrutura governamental mundial, com os países unidos e tudo mais, ela começou a ser arquitetada depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Então a estrutura do SGS, da forma que a gente conhece agora, somente depois da Primeira Guerra. Como as duas doutrinas são anteriores, as duas, né, são anteriores à Primeira Guerra Mundial, Kardec no final de 1800, na segunda metade de 1800, e a Umbanda no começo, logo depois de 1900 alguma coisa, né? Então não existiu o SGS estruturado da forma que ele está estruturado agora. O que existia naquela época, e que existia nos anos anteriores, são, com certeza, as famílias que fazem parte hoje do SGS, né? As famílias, os Rothschilds da vida e tudo mais, os famosos Illuminatis, as sociedades secretas, que sim governavam a Terra, mas de uma forma um pouco diferente do que é feito hoje, tá? Era muito mais fácil naquela época governar, né? Na verdade, manipular e tudo mais. E era muito mais difícil, na verdade, também, de interferir num processo desse, né? Como o de Kardec, como o da Umbanda, que na verdade só vieram a público muito tempo depois, que já estavam prontos. Por exemplo, Kardec teve todo o trabalho da codificação, o trabalho de investigação, o trabalho de escrever, por exemplo, o Livro dos Espíritos, para depois ele ser revelado, né? E a gente pode ver o que aconteceu depois que ele foi revelado. Foi perseguido, né? Aí sim o governo oculto da época, não esse SGS que a gente conhece agora, mas o governo oculto da época, que a gente mencionou agora há pouco, aí sim foi atrás e foi martelar para matar aquilo, né? E a Umbanda, de uma certa forma, sofreu a mesma coisa, né? Então, muito preconceito, muita desinformação, como a gente já sabe que acontece. Então, no sentido da pergunta que me fizeram, se na codificação teve alguma interferência do SGS, a resposta é não. O que houve depois da codificação, sim, muita interferência, através de preconceito, desinformação, aí sim, aí o SGS caiu matando, tá bom? O SGS da época e depois da Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra, até hoje, as duas doutrinas são muito atacadas, né?